Muito boa tarde a todas e a todos. Nós iniciamos hoje a série de webinars sobre os grandes temas que nos afligem e que a gente gostaria que fossem objeto do debate nesse ano tão importante, nesse ano de eleições presidenciais. A nossa esperança é que a gente consiga suscitar o debate sobre esses temas. Antes de a gente entrar propriamente no conteúdo do nosso evento, eu vou passar a palavra à professora Elizabeth Balbachevski, do Núcleo de Políticas Públicas da USP, a quem nós agradecemos pelo apoio, e que vai dirigir algumas palavras muito rapidamente. Depois, a palavra vai para o professor Ari Plonsky, do IEA, que também vai fazer a apresentação do IEA e uma introdução ao nosso seminário de hoje. Professora Elizabeth, por favor. Boa tarde a todas e a todos. É um grande prazer que o Núcleo de Pesquisa em Políticas Públicas do IEA, da USP, recebe e abriga essa excelente iniciativa do Grupo de Trabalho Primeira Via, a Via do Eleitor, que tem como objetivo fazer uma discussão sistemática dos grandes problemas, né? Como o professor Hélio bem disse, são problemas que afligem o Brasil, que colocam desafios, mas que são desafios que podem ser enfrentados através de políticas públicas. Então, eu só queria expressar aqui a satisfação do nosso núcleo em receber essa iniciativa, uma iniciativa que vem se somar às múltiplas iniciativas do IEA em torno das questões centrais para o desenvolvimento brasileiro. Eu passo com isso a palavra para o professor Ari Plonsky, que é o diretor do IEA. Obrigado, professora Elizabeth. Eu queria cumprimentar vocês, mas primeiro dizer que eu peguei o título desse primeiro webinário, né, Política Econômica e Inclusão, peguei a palavra inclusão e tomei essa palavra pessoalmente e eu me incluí aqui na programação, porque não posso deixar como instituto de registrar primeiro o agradecimento à professora Elizabeth como coordenador do NUPES, mas ao professor Hélio e os demais integrantes da Primeira Via, por escolher o Instituto para poder veicular essa conversa ilustrada, republicana, sobre temas que são tão importantes. Política econômica e inclusão é o primeiro, depois nós temos questão de pobreza, eu vi toda a série, questão de inovação e etc. Em segundo lugar, porque é um privilégio poder receber como palestrantes o professor Paulo Haddad e o professor Bernardo Api. O professor Paulo Haddad talvez não se lembre, mas eu tive, além de ser leitor de seus livros lá faz bastante tempo e também suas colunas, né, nos periódicos de grande circulação, eu tive o privilégio, graças ao fato de que eu sou colega da FEA, do seu filho, Eduardo, de assistir uma aula que o senhor deu. Então, havia aquilo que na linguagem acadêmica a gente chama um sapo na sala, né? E esse sapo era eu. Então, foi extremamente, não estou jogando confete, professor Paulo, foi extremamente ilustrativa a sua aula, né? Quer dizer, porque o senhor vivenciou, o senhor participou, o senhor foi um ator em tantos processos de desenvolvimento regional e outros, né? Que então eu falei, bom, deixa eu me imiscuir, deixa eu me incluir aqui. E Bernardo Api, você já teve algumas vezes conosco, o Glauco é seu fã e o convidou, você sempre é crítico e contributivo, né? As suas propostas relativas à reforma tributária então a crítica faz parte, né? Mas é uma crítica que traz uma proposta, traz projeto e tem uma capacidade de convencimento e mobilização, né, de opiniões bastante forte. Então, eu queria terminar dizendo que, enfim, justificando a minha inclusão. Na verdade, a professora Beth seria mais do que suficiente para abrir e receber em nome do IEA, mas vendo as pessoas, e mais o meu amigo Hélio, né, que colega, mas mais do que colega, amigo de tantas aventuras acadêmicas e extra-acadêmicas, eu queria, então, só
dar um abraço a vocês, virtual nesse momento, e dizer que eu terei muito prazer em acompanhar virtualmente aí as atividades dessa série inteira, o quanto eu puder, mas o de hoje particularmente é importante. Eu termino realmente dizendo que, para a Universidade de São Paulo, o tema da inclusão, que sempre foi importante, mas ele agora ganha uma relevância política explícita pelo fato de que a universidade é muito parcimoniosa na criação de estruturas novas, mas nessa gestão que começou há poucas semanas, então será criada na reunião aí do Conselho Universitário do dia 29 uma quinta pró-reitoria, que será uma pró-reitoria de pertencimento e inclusão e pertencimento. Ela é focada, evidentemente, vamos dizer assim, no início, talvez mais internamente, né, porque com a mudança do perfil do alunado, por causa de cotas e tantas outras modificações, né, que houve recentemente, então, essa é uma preocupação importante, mas certamente a questão da inclusão, que já é parte da agenda da universidade, ela terá um reforço, eu diria que com visibilidade, né? Até no nome da pró-reitoria. Então, desejar, professor Hélio, na sua moderação segura, um evento frutífero, e todos nós aprenderemos e esperamos ajudar o país nesse momento, digamos, particularmente difícil da sua trajetória. Muito obrigado, professor Ari. Muito obrigado, professora Elizabeth. Nós podemos, então, agora iniciar o nosso evento. Eu vou ler rapidamente o mini currículo dos nossos convidados, começando com o professor Paulo Haddad, que é um economista, tem especialização em planejamento econômico no Instituto de Estudos Sociais de Haia, na Holanda, professor emérito da Universidade Federal de Minas Gerais, foi ministro da Fazenda e do Planejamento, foi secretário da Fazenda e do Planejamento no Estado de Minas Gerais, consultor do Banco Mundial, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, do PNUD, da ECLA, entre outras organizações nacionais e internacionais. É diretor da AERE, Análise Econômica Regional e Internacional Limitada, uma empresa de consultoria, primeiro diretor do CEDEPLAR e primeiro secretário executivo da ANPEC. CEDEPLAR é o centro muito conceituado e conhecido da Universidade Federal de Minas Gerais, e a ANPEC é a entidade que congrega os centros de pós-graduação em economia no Brasil. Membro do Conselho da Biodiversitas, tem publicado inúmeros artigos em jornais especializados no Brasil, no exterior, um conjunto expressivo de livros, e recentemente publicou um livro que eu recomendo, além de recomendar todos os demais, mas esse pela atualidade, pela lucidez, 3 ensaios sobre a economia brasileira, da editora E-Galáxia. O nosso outro convidado, Bernardo Api, é diretor do Centro de Cidadania Fiscal, um think tank independente, que tem o objetivo de contribuir, e contribui enormemente para a simplificação do sistema tributário brasileiro. Não preciso dizer da ambição desse objetivo. Se tem alguma coisa complicada nesse país, e não faltam coisas complicadas, é o nosso sistema tributário. Mas o Bernardo Api tem contribuído com ideias muito simples que poderiam transformar completamente o nosso sistema tributário. E o aprimoramento, ele contribui também para o aprimoramento do modelo de gestão fiscal do país. Quer dizer, o problema não é só arrecadar direito, mas é gastar direito também. Bernardo Api é formado em economia pela USP, ocupou de cargos de direção no Ministério da Fazenda, foi secretário executivo, secretário de Política Econômica e secretário de Reformas Econômico-Fiscais.
Ele foi presidente do Conselho de Administração do Banco do Brasil e foi sócio e diretor da LCA Consultores, e foi diretor da BMF Bovespa, que hoje é a nossa B3. Não é? Então, nossos convidados estão apresentados. Eu queria lembrar os nossos queridos ouvintes e espectadores que eles podem dirigir perguntas. Aliás, eu incentivo a que dirijam as perguntas, porque esse é exatamente o objetivo desse evento, é que a gente possa debater e discutir esses temas, usando o e-mail do IEA, que é iearesponde, tudo junto, minúsculo, iearesponde, @usp.br. Eu quero dizer uma coisa muito rápida sobre o nosso tema. O nosso tema de hoje, política econômica e inclusão, é um tema meio atrevido, eu diria. Né? Como é que a gente pode fazer uma política econômica que deveria ter como objetivo o crescimento e, ao mesmo tempo, a inclusão? Né? Para muita gente, essas coisas não são compatíveis, ou pelo menos elas não podem ser compatíveis simultaneamente. E esse é o grande desafio que nós temos hoje na área econômica e na área social. Como é que a gente pode voltar a crescer e passar a incluir aquela parcela enorme de brasileiros que ainda não são cidadãos completos? Né? Eu tenho certeza que hoje nós vamos ter algumas ideias, algumas sugestões muito interessantes para fazer essa compatibilização. Então, vamos ouvir, primeiramente, o nosso professor Paulo Haddad. É com muito prazer que eu participo dessa reunião e me sinto honrado por ter sido convidado. Bom, além desse livro que o Hélio comentou, 3 ensaios sobre a economia brasileira, eu escrevi, no mês de janeiro, um livro chamado Bom Dia, Presidente, em que eu imagino o presidente da República, em janeiro de 2023, entrando no 3º andar do Palácio Planalto, cumprimenta a equipe que vai trabalhar com ele, entra na sala e pergunta: e agora? Eu fiz a campanha, recebi várias sugestões de setores, algumas sugestões estruturadas, outras difusas, e o que fazer, como fazer, para quem fazer e quando fazer. Bom, aí, então, a primeira parte desse documento, que está na Amazon, eu pus até gratuitamente para mais semear ideias, eu ponho 10 pontos que o presidente não pode fazer. 10 pontos, assim, recomendações. Baseado em quê? Eu estive, num momento como esse, com um presidente da República, com um governador e com um prefeito. Quer dizer, esse é um momento chave. Conforme as definições que ele tomar, os programas, as políticas, os projetos e o estilo de governar, ele pode estar caminhando numa trajetória de fracasso anunciado, ou ele pode ter, com paciência, com arte, com negociação, chegar, a partir da segunda parte do governo, ter um grande resultado. Bom, então essas recomendações coisas que ele não deve fazer, são recomendações assim, muito operacionais. Não considerar tempo morto entre a eleição e a posse, usar esse período para elaborar os decretos, os projetos, detalhar e negociar com as novas bancadas do Congresso. Outra recomendação, não achar que existe em economia posto Atlantique.
não entregar a política econômica para um grupo de pensamento, particularmente pessoas que venham só da academia, sem experiência de vida pública, ou de um mercado, por exemplo, o mercado financeiro. Por quê? Porque o Jean Bernard, que foi ministro da Fazenda da França e ministro do Planejamento, ele tinha uma matriz, ele montava uma matriz, onde na coluna eles punham os grupos relevantes, centrais sindicais, agronegócio, funcionários públicos, etc. E na coluna, as políticas públicas, política fiscal, política monetária, política ambiental, política salarial, e fazia um mapa de preferências, para saber o que cada grupo preferia. O salariado vai querer indexação salarial, o banqueiro, o sistema financeiro vai querer equilíbrio fiscal, porque com isso ele garante que o seu grande devedor terá condições de honrar os compromissos, e assim ele fazia um mapa. Esse mapa é muito útil. Eu estive aí num seminário da FIP, eu mostrei, quando você faz cenários, você chega a 3, 4 cenários, pessimista, otimista, etc. Como é que você vai escolher os cenários? Aí você tem que fazer o seguinte: quais são as forças políticas dominantes no próximo mandato? Dá peso nas preferências deles para definir qual cenário será predominante. Não falar abstratamente sobre o salário desejável, aspiração, é o salário que politicamente vai vingar. Muito bem, então, feita essas colocações, essas recomendações que o presidente teria que fazer, eu sugiro que ele tenha também, na presidência, um conselho de política econômica, como tem nos Estados Unidos, porque a economia brasileira ficou muito complexa. Você não pode chegar com receituário neoclássico ou neomarxista e vai implantando, e vai ajeitando, e vai negociando, e vai tocando o barco. Não pode. Você tem que ter visões polivalentes, polimorfas, de tal forma que você possa ter no conselho uma reorientação, etc. Um comitê de avaliação de políticas, como a Margaret Thatcher tinha. É um comitê independente, geralmente com apoio da academia ou de pessoas experientes que já passaram por lá, e ela diz o seguinte: olha, essa política trabalhista ela vai sufocar os direitos dos trabalhadores, ou essa política econômica vai criar uma tensão muito grande. Ela fica avaliando. E eficiência e eficácia. Se está fazendo a coisa certa, está fazendo da melhor forma. É um comitê. E a terceira é uma comissão de auditoria. O presidente não pode ficar sabendo que está uma corrupção no Ministério do X ou Y pela imprensa. Ele tem que ter uma comissão permanente de avaliação. Feito isso, eu falo bastante sobre o estilo de governar. O estilo de governar que predomina atualmente é visão de curto prazo, casuístico, apaga fogo, esparadrapo e vai tocando o barco. Eu me refiro no texto à experiência de Roberto Campos. O que o Roberto Campos fez? Ele fez um plano decenal, foi quando foi criado o IPEA, que na época chamava EPEA, Escritório de Planejamento, fez um plano de médio prazo com as reformas institucionais e fez a política de estabilização de curto prazo. E fez articulação. Por exemplo, vou dar um exemplo, o governo, a arrecadação cai. Como é que o governo diminui a despesa e onde? Casuístico.
em função da bancada, onde tiver mais grito. Numa metodologia de planejamento, você vê o seguinte, você tem lá um programa, atenuação dos desequilíbrios regionais, ou a modernização dos ensinos de ciência e tecnologia. Aí aquilo aparece no plurianual e aparece na LDO. Então, você vai fazendo um governo articulado. Bom, o que contém esse programa? Aí, então, que eu faço uma proposta muito forte, muito forte. Por isso que o trabalho que eu estou soltando os artigos agora chama 6 ideias à procura de um estadista. Amanhã sai a 4ª ideia, o Hélio está acompanhando, não é, Hélio? E a primeira ideia. Eu estou acompanhando, estou me deliciando. Tá bom, obrigado. Primeira ideia, a construção de um novo ciclo de expansão. Nós tivemos, depois da Segunda Grande Guerra, 2 ciclos de expansão, os anos JK e o milagre econômico. Eles são precedidos, mas não necessariamente condicionados a reformas institucionais. Essas reformas, seguindo de novo o modelo Roberto Campos, elas tinham que ser feitas, como diz o Dan Roderick, da Escola de Governo de Harvard, por atacado. Ou seja, você não pode fazer como o governo fez. Faz a primeira Previdência, depois vem com a reforma tributária, depois vem com o Pacto Federativo, depois vem com a... Sabe por quê? Você joga o governo no colo do centrão, que você tem que negociar permanentemente. Politicamente, é um equívoco. Você tem... Segundo, tecnicamente, elas fazem parte de um conjunto. Por quê? Porque há uma interdependência nessa chamada reforma do Estado. Então, você, por exemplo, está discutindo ao mesmo tempo a reforma tributária e a reforma da Previdência. Você aumenta a alíquota da Previdência e percebe que aquilo provoca uma reação muito forte na classe média. Aí você sobe o nível de isenção. Então, você vai fazendo... Você tem que fazer o Pacto Federativo, então você tem que rediscutir os fundos de participação, as vinculações de recursos. Então, é um conjunto só. Porque você vai ser atropelado lá na frente. Bom, esse não é um problema central. Esse problema central eu vou deixar para o Bernardo e a gente discute. Bom, primeira proposta, ciclo de expansão. O Brasil, depois da Segunda Grande Guerra, teve 33 anos de crescimento anual de 7,5%. Então, era um país de crescimento. Era um embrião de uma China. Quando, a partir de 80, com a crise da dívida interna, dívida externa, e todo o desequilíbrio macroeconômico, a taxa de crescimento hoje é pífia. Mesmo com a queda da população, do crescimento demográfico, tem um ano que dá 7%, mas no outro dá negativo. Então, você olha o conjunto, é um país de baixo crescimento. Como que a gente pode construir um ciclo de expansão com essa crise fiscal? Primeiro, quem faz o desenvolvimento é a iniciativa privada, não é o governo. O governo induz, o governo estimula, o governo incentiva, mas não é o governo. Isso foi nos anos 60, 50, 60, mas não é mais. Quem faz o desenvolvimento do país é a iniciativa privada. E onde que a iniciativa privada tem condições de promover um ciclo de desenvolvimento no país? Eu prefiro a palavra ciclo de desenvolvimento.
Bom, vamos ver o seguinte. Na indústria, ela não está procurando o catch-up da competitividade. No setor de alta tecnologia, nosso sistema educacional atrasou bastante esse avanço. Está indo bem, não tem nada indo mal, está indo bem. Mas a ideia, a força que você precisa para criar um ciclo de expansão, vocês vão achar curioso, está no agronegócio. Vou dizer por quê. Vamos pegar a ideia de Schumpeter. Schumpeter diz o seguinte: para você ter um ciclo de desenvolvimento de longo prazo, você tem que ter um ciclo de inovações. Inovação tecnológica. A agricultura brasileira, depois da Segunda Grande Guerra, ela mascou, ela não respondia. E o pessoal mais à esquerda atribuía latifúndio, grande propriedade, pré-capitalismo, etc., até que o Delfim Neto, com o Pastore e a equipe da IP, naquela época, a fazer estudos econométricos, falou, não, o problema é muito simples, dê preço para a agricultura que ela responde. Da mesma forma que a indústria de construção civil está paralisada porque há controle sistemático dos aluguéis, a agricultura não é dinâmica porque há controle permanente do preço do feijão, da carne, etc. Vamos liberar. Aí, então, ela começou a responder. Até que o ministro Paulinelli, que veio da Universidade de Lavras, secretário da Agricultura de Rondon Pacheco, falou, eu vou fazer um experimento no Cerrado. O Cerrado não vale nada. Eu me lembro que meu tio, lá de Oliveira, levava gado para engordar lá em Goiás, e ele alugava um hectare durante meses, o equivalente por mês a um maço de cigarro Lincoln, que o Hélio deve lembrar, na nossa época era chamado mata-rato. Está o preço barato. Ele, então, fez uma experiência que é a chamada Segunda Revolução da Agricultura Mundial, que foi transformar o cerrado, que é um bem físico, num bem econômico, através da inovação tecnológica. Ele desapropriou o Antônio Luciano, que era o maior proprietário de terra em Minas, é uma figura até que já aparece na novela Hilda Furacão, da TV Globo. Ele desapropriou e trouxe 3 cooperativas de São Paulo e começou a fazer experimentos de semente, irrigação, uso do solo, tal, fertilização. E eu estava, começando minha carreira, diretor da Fundação João Pinheiro, em São Gotardo, ao lado dele do Geisel. O Geisel já era presidente, mas não tinha assumido. Colheita de trigo no Cerrado. Aí o Geisel convidou para ser ministro, ele fez o Polo Centro e fez hoje a difusão da segunda revolução científica e tecnológica. Então, hoje você tem Balsas do Maranhão, oeste da Bahia, Gurgueia no Piauí, sul de Goiás, Triângulo Mineiro, Noroeste Mineiro, centro-norte do Mato Grosso, sul de Rondônia, são grandes produtores de proteína animal e proteína vegetal. Eu tive recentemente com os produtores de café de Rondônia. O que é? Nós temos hoje um grupo empresarial extremamente dinâmico. Então, as inovações tecnológicas foram importantes. Mas, como diz o próprio Schumpeter, a inovação tecnológica tem data marcada, data de validade. Depois de 50 anos, ela vai se espalhando, e aquele diferencial de preço se esgota, o prêmio da inovação se esgota. Nós agora estamos trabalhando, o Brasil está trabalhando,
o apoio à segunda inovação tecnológica nas savanas da África. Então, você vai ter vários esquemas aí. Bom, então, o Paulinério estimulou Exalc, Unicamp, Lavras, Viçosa, quilômetro 47, Pelotas, etc., vários centros a trabalhar na inovação. Enquanto a gente não percebia, enquanto nós, economistas, tínhamos preconceito afirmando que as exportações brasileiras, que agora, nesse ano, passaram as industriais, é um retrocesso, um grande equívoco, porque as inovações tecnológicas foram feitas no campo. Eu tenho um artigo que chama Capitalismo Ora no Campo. Hoje, quando você tira 1 quilo, uma tonelada de carne... Paulo, me desculpe, nós temos 5 minutos. Tá. Então, eu vou ficar só nessa proposta. Eu tinha orçamento de base 0, depois eu comento. Mas, então, só para terminar, quando você tira 1 tonelada de carne do Triângulo Mineiro e põe na mesa do japonês, 10 a 12% é natureza. O resto são serviços man-made, tecnologia, logística de transporte, engenharia financeira, etc. Então, hoje você pode falar que a indústria do agronegócio. Então, se a proposta tem hoje tecnologia desenvolvida no sistema de pesquisa agropecuária da Embrapa, que permite você, sem desmatar uma árvore, sem derrubar uma árvore, levando essas inovações para o campo, dobrar a produção de proteína animal e vegetal no Brasil. Tem aí também uma volta aos projetos do Fernando Henrique dos eixos de integração. Você teria que ter uma solução, que é a solução Rio Branco, Porto de Ilha pelo Peru, para você ficar na boca do mercado do Sudeste Asiático, onde vai haver uma grande demanda de alimentos. A demanda de alimentos hoje ela cresceu enormemente por causa do crescimento da renda na China, Vietnã, Coreia, até na Coreia do Norte, e você tem uma demanda de mercado e tem a demanda da necessidade das políticas compensatórias. Você vê o seguinte, o que é a emergência, a auxílio de emergência durante a pandemia, criou de demanda de mercado. Então, há uma demanda latente, o problema da fome voltou. Então, você, combinando, não dá tempo de falar, 5 inovações tecnológicas. Eu falei de tecnologia, que acontece no agronegócio. O novo modelo de cluster produtivo do agronegócio, que tem a empresa âncora junto com a agricultura familiar. Você equaciona o problema distributivo da inclusão. Você tem condições, e tendo em vista que a cadeia de valor do agronegócio inclui transporte, química, fertilizante, fármaco, vacina, etc., etc. Hoje, o multiplicador dela, direto e indireto induzido, é muito elevado, você tem condições de fazer um ciclo de expansão. Você vai gerar uma massa de emprego e dos 70 milhões de brasileiros que estão abaixo da linha da pobreza, vamos supor que você cria aí, durante 10 anos, 20 milhões de emprego com essa cadeia produtiva. Você inclui um grande grupo de coisas. Teria mais 4 sugestões, mas fica para outro momento. Aqui em Minas, a gente gosta muito de contar casos, viu, Hélio? A gente gosta muito de narrativas.
Paulo, eu vou pedir para você, pelo menos, mencionar quais seriam as outras As 5. outras seriam o Essa é seguinte: uma primeira ideia-força, quer dizer, primeira força. A segunda induzir o crescimento por meio do agronegócio. negócio. Okay. O modelo chama transformar o Brasil no maior produtor mundial de alimentos. Isso que seria a ideia-força. A segunda, complementando o que o Bernardo vai falar, ele vai falar muito do lado da reforma tributária, se não me engano. Eu jogo muito com o orçamento de base zero do lado da despesa. O que é o orçamento de base zero? O Delfim chama isso, acha que de 25, cada geração devia fazer um orçamento de base zero. É assim, quando há um descompasso entre a estrutura da despesa e as necessidades da sociedade, e você começa a fazer emendas orçamentárias casuísticas, você zero orçamento, ninguém tem cota, você vai fazer o programa de alfabetização de adultos. O que você precisa aí no MEC? De custeio, investimento, pessoa especializada, etc. Você monta, a empresa faz isso. As empresas brasileiras, quando abriu a economia, tiveram que definir quais produtos eram competitivos. Por exemplo, a GC Lever, quais produtos que eu vou fazer? Orçamento, já ninguém tem orçamento. Para fazer esse sabonete, o que você precisa? Aí tem a experiência do Jim Carter e eu trago a discussão para cá. A terceira chama quarentena amazônica. Colocar a Amazônia num regime especial de planejamento em que você faz coisas muito rigorosas. Vou citar duas. A terra que foi desmatada não pode ser plantada, nem pode ser usada para pecuária. Tem que ficar 10 anos em processo de restauração. Segundo, um banco que fala muito em meio ambiente, os 5 bancos principais, inclusive os oficiais, que financiar equipamento para o garimpo ilegal é responsável pela recuperação da área. Entendeu? Criar mecanismos poderosos, fortalecer a Zona Franca de Manaus com a biotecnologia, onde você faz uma cadeia produtiva que termina com a parte que envolve ciência e tecnologia, na Zona Franca, com grandes laboratórios, etc. E vem com a rede, por exemplo, Guaranazeiro, você vem com ele e gera lá na ponta 20, 30 produtos. O nosso pessoal da Embrapa já tem isso tudo mapeado. E vai assim. E depois vamos pular para o que eu chamo Loteria Regional da Vida. A política de desenvolvimento regional do Brasil foi formulada no período em que o Brasil era próspero. Então, era toda fundamentada no investimento público de infraestrutura, estradas, Nordeste, portos, etc., e incentivos fiscais generosos. O Brasil está quebrado fiscalmente. Ele não conduz. Então, a política lá parou. Nós temos que ter uma nova engenharia de política de desenvolvimento regional, e eu tenho a proposta da minha experiência de campo em Alagoas, em Sergipe, em Rondônia, em Roraima, chama Modelo de Desenvolvimento Endógeno, Regional Endógeno. Bom, depois vem as políticas sociais. As políticas sociais, eu proponho que nós temos diversos patamares de pobreza. Nós temos a pobreza asiática, que eu chamo de pobreza andarilha. Hoje, a hora que vocês forem para cá, vocês vão ver na rua, vocês sabem disso. A pobreza conjuntural, que eu chamo de keynesiana. E você tem, aí eu coloco lá o passo a passo do empobrecimento da classe média brasileira, nesse ciclo de baixo crescimento. Você tem
a pobreza relativa e a pobreza absoluta. E para cada um desse tipo de pobreza, eu proponho uma política diferenciada. Bom, e finalmente o estilo de governar. Eu proponho que a gente tome a ideia do Karl Polanyi e do Mark Blyth, que é mais moderno, projeto da grande transformação. Em vez de ser uma sequência de políticas de curto prazo, em que vai acumulando fracasso atrás de fracasso e que vai juntando a pobreza, que vai juntando o desempregado, que vai dando desânimo nos empresários e que abaixa o espírito animal dos empresários, eu ponho um projeto chamado Grande Transformação, que é o novo estilo de governar. Bom, por que eu lancei em fevereiro? Porque eu não tenho vinculação partidária nenhuma, não tenho... Isso é como subsídios para as equipes técnicas dos governantes. O que eu já ouvi, eu estou ouvindo mais do mesmo e pior. Você fez milagre. Em 25 minutos, você nos explicou qual seria o caminho para a gente sair dessa situação. Eu vou repetir rapidamente as suas 6 ideias forças. Eu achei muito interessante essa sugestão de colocar ideias forças, né? Elas teriam a capacidade de mobilizar. A gente saberia para onde nós estamos indo. Primeiro, Brasil, o maior produtor de alimentos do mundo. Segundo, orçamento base zero. É tão óbvio isso, não é? Eu moro num prédio que a gente está num problema terrível, um problema fiscal terrível. O condomínio deve para todo mundo. E a síndica apresenta um orçamento para o ano que vem que já começa lá em cima. Eu vou sugerir para ela um orçamento base zero. A quarentena da Amazônia, a ideia da loteria regional, quer dizer, a diferenciação nas políticas regionais para chegar num equilíbrio regional no longo prazo. As políticas sociais diferenciadas, quer dizer, são diversas causas das diferentes pobrezas, não é? E um estilo de governo voltado para o longo prazo. Quer dizer, são coisas simples, mas tão relevantes, tão profundas, que elas têm essa capacidade de mobilizar. Eu acho que a tua contribuição, Paulo, mais soma muito com a nossa ideia de primeira via. O eleitor é a primeira via, só que o eleitor precisa saber por onde ele vai brigar, que ideias ele vai defender e que ideias ele vai exigir também, que condutas ele vai exigir. Paulo, muito obrigado. Eu tenho a impressão que a gente não poderia ter começado melhor. Tudo que eu estou escrevendo é voltado para o eleitor. Aí eu segui as recomendações do Paul Krugman, na coluna dele do New York Times, você já leu. Ele faz assim, introdução para uma boa luta. Use uma linguagem simples e não pressuponha que as pessoas já entendem de conceitos econômicos pouco familiares. Seja honesto sobre a desonestidade que permeia o debate político. Não tenha receio de tratar de forma crítica os assuntos controversos, as fake news e os argumentos econômicos que são elaborados de má fé. Não deixe de lado a boa briga pela verdade, pela justiça e pelo anti-zumbi. O que ele diz? O que é anti-zumbi? Zumbi economics são ideias que já morreram e que insistem em estar entre nós. Lembre-se que é legítimo que cada um tenha suas próprias ideias, mas não seus próprios fatos. Isso aqui eu usei muito. Eu penso assim, como é que um médico que está lá no consultório pega isso, vai ler e vai entender? Então, meus artigos, aí depois de produzir o livro, produzia um livreto que está lá na Amazon gratuito. Eu estou fazendo a série que o Hélio recebe,
6 ideias à procura de um estadista. Esse título imita muito as 6 personagens à procura de um autor, que é uma obra do Pirandello. Aí em São Paulo foi apresentada pelo aquele que morreu, bom, esqueci. Okay. Muito obrigado, Paulo. Apresentação maravilhosa. Estou muito curioso para ouvir o Bernardo Api agora. Ver como é que a gente resolve o problema tributário brasileiro. E de passagem, juntamente, ao problema da pobreza. A gente não deixa por menos, Bernardo. Tá bom. Bom, queria primeiro agradecer o IEA pelo convite para participar dessa discussão excepcional, cumprimentar a professora Elizabeth, professora Ari Plonsky, o professor Hélio, em nome dele e toda a equipe aí da Primeira Via. Aliás, ótimo nome quando a gente está discutindo Terceira Via. Vamos voltar para a primeira, que é o que realmente a gente precisa. E sobretudo, o professor Paulo Haddad. É até difícil falar depois do professor Paulo Haddad, porque é um grau de conhecimento e de um conjunto tão amplo de questões que a gente se sente até constrangido de falar de temas muito mais pontuais, mas é o meu tema. Eu ia falar hoje aqui de política econômica e inclusão social. Na verdade, assim, uma boa parte do meu trabalho, a maior parte do meu trabalho ultimamente tem sido aí na defesa de uma reforma da tributação do consumo no Brasil. Não vou entrar aqui em detalhes, até pelo nosso tempo aqui apertado, mas dizer que essa é uma reforma extremamente importante para aumentar o potencial de crescimento do país. Basicamente por 3 motivos, porque nós temos, a economia brasileira está extremamente mal organizada por conta de distorções tributárias. O nosso sistema tributário faz a gente produzir as coisas de forma ineficiente. E isso é um problema sério, porque a gente produz menos do que a gente poderia com os insumos que a gente tem, quer dizer, o capital e o trabalho que a gente tem no Brasil. É um problema porque nós geramos uma série de distorções que oneram o investimento, prejudicam a competitividade da economia brasileira. Isso tem efeitos negativos sobre o crescimento a longo prazo. É um problema por conta da complexidade, que é o famoso peso morto carregado aí pelas empresas brasileiras, seja diretamente pelo custo burocrático de pagar imposto, seja pelo enorme contencioso tributário que a gente tem no Brasil. O Brasil é provavelmente o campeão mundial em litígio tributário, e, de novo, é recurso jogado fora, tá certo? Em vez de produzir algo que as pessoas podem consumir, a gente produz problema. E aí temos que alocar um monte de recursos para resolver problemas que nós mesmos criamos. Então esse é o objeto que está lá no Congresso Nacional já. Essa é uma proposta que já evoluiu bastante nos últimos anos. Está no Congresso Nacional, tem 2 PECs que basicamente se baseiam na mesma ideia, a PEC 45 na Câmara, a PEC 110, que é o que está andando agora no Senado Federal. O maior crescimento, obviamente, ajuda a reduzir pobreza. Se cresce mais, se gera mais renda, e isso ajuda a reduzir pobreza. E a reforma tem, inclusive, um efeito positivo de reduzir desigualdades sociais, porque hoje, não só com proporção da renda, mas com proporção do consumo no Brasil, o rico paga menos imposto que pobre, por incrível que pareça. Não é só que pobre consome mais que rico. No Brasil, se a gente pegar a tributação com proporção do consumo, ela é menor para rico do que pobre, então a mera ideia que a gente está propondo de ter uma alíquota uniforme para todos os bens e serviços já corrige esse problema, e ela reduz desigualdades regionais e na distribuição de receita entre os entes da federação. Então, só para vocês terem uma ideia, nos duas fontes de receitas municipais que a reforma afeta, que são o ISS, o Imposto sobre Serviços dos Municípios, e o que a gente chama de cota-parte do ICMS, que é 25% do ICMS que os estados transferem para os municípios. Quando a gente soma esses dois e vê o valor per capita entre os municípios brasileiros, hoje em dia, o município que tem o maior valor per capita ganha 200 vezes mais do que o município que tem o menor valor per capita no Brasil. 200 vezes.
de ISS e cota parte do ICMS. Com a reforma que está em discussão no Congresso hoje, isso cai para 20 vezes. Ainda é muito? É, mas perto de 200 vezes é um avanço significativo, que significa que municípios que hoje não têm condição de fazer política pública passariam a ter condição de fazer política pública. Mas esse não é o foco do que eu ia falar hoje, não. Esse é o que eu venho trabalhando nos últimos anos, que eu acho que é um tema importante, certamente um dos temas, em termos de crescimento de curto prazo, é uma reforma certamente importante, e aqui eu queria concordar 100% com o professor Paulo Haddad. Acho que se você vai começar um governo, se você quiser fazer mudanças, é bom você saber no começo do governo o que você quer fazer. Se você entrar no governo achando que você vai formular o que você precisa fazer durante o governo, você não vai. Eu tenho experiência própria, certamente o professor Paulo também tem. Na hora que você entra no governo, se você não souber o que você quer fazer, você é consumido por aquela maluquice que é a quantidade de problemas e demandas que você tem, que aparecem todo dia e que consomem basicamente todo o seu tempo. Então, quer fazer mudança no Brasil, você precisa saber, antes de começar o governo, o que precisa ser feito. Tem um dado positivo que eu acho que o Brasil está amadurecendo muito a discussão sobre o que precisa ser feito nos últimos anos. Se a gente for pegar o grau de discussão sobre o que precisaria ser feito em política econômica no Brasil 10 anos atrás e hoje, eu não tenho dúvida nenhuma que hoje a gente está muito mais avançado do que a gente estava 10 anos atrás. Tem um grupo muito grande de pessoas ajudando a pensar o que precisa ser feito para o Brasil. O professor Paulo Haddad é o exemplo mais acabado disso. Ele já vinha desde antes, mas de uns 10 anos para cá, muito mais gente começou a fazer esse tipo de trabalho, professor. Isso é muito bom. Isso é muito bom para o Brasil. Tem muita gente pensando em desenho de política social, tem muita gente pensando em desenho de política tributária, tem muita gente pensando em como ter um sistema mais eficiente de gasto público no país, como tornar o gasto público mais eficiente. E eu acho que isso é muito positivo. Mas hoje eu vou falar basicamente de 3 pontos, que são alguns temas que eu venho trabalhando nos últimos meses. Alguns deles são do meu trabalho no Centro de Cidadania Fiscal, alguns deles, na verdade, não são propostas minhas, não, eu tomei emprestado de outras pessoas que desenvolveram, só com algumas mudanças paramétricas, e alguma parte é um trabalho meu pessoal, que eu tenho desenvolvido fora do trabalho profissional. Então, o primeiro conjunto de mudanças, e o foco dessas medidas que eu vou propor aqui, são basicamente 3. Primeiro, fazer mudanças que estimulem a formalização dos trabalhadores brasileiros. A gente tem um problema seríssimo de informalidade no Brasil, um problema que inclusive tende a se agravar com novas formas de trabalho, o que ele chama aí de gig economy, ou a uberização, que a gente chama aqui no Brasil. Isso é um problema sério, e é um problema sério não só do ponto de vista do que é a proteção social desses trabalhadores, mas talvez até do ponto de vista da construção de um modelo, inclusive, em que todos os brasileiros queiram a mesma coisa, ou queiram se sintam parte do mesmo país. Esse tipo de modelo de desenvolvimento, em que é cada um por si, ele pode acabar criando problemas de as pessoas acharem que, tudo bem, eu não preciso do Estado, é cada um por si, bom, uns vão se dar bem, outros vão se dar muito mal, e, na verdade, no Brasil, todo mundo deveria trabalhar junto para ter um país melhor, inclusive para todos. Não é eu vou trabalhar para mim e que os outros se explodam. Eu acho que não é assim que a gente tem que pensar o país, mas se a gente não trabalhar logo, é isso que vai acontecer com esse processo de novas relações do trabalho, que no fundo é um processo que gera esse tipo de atitude mais egoísta e mais autofocada. A segunda parte tem a ver com a inclusão previdenciária. Obviamente, se a gente tem baixa formalização, a gente tem um nível bastante baixo de inclusão previdenciária no Brasil. Inclusão nos programas de proteção social, não só previdenciária. Temos sim um sistema que protege muito bem os idosos, inclusive os de baixa renda, mas não os trabalhadores em idade ativa e muito menos as crianças. Acho que isso é um problema sério. E o terceiro tem a ver com
programas de proteção das famílias de baixa renda, não só programas de transferência de renda que são necessários no Brasil, mas como transformar esses programas também em medidas de inclusão social e de redução das desigualdades entre as várias categorias de trabalhadores brasileiros. Então, começando a falar aqui, tributação da folha de salários. Vou falar aqui muito rapidamente, infelizmente o tempo não permite a gente entrar em detalhe de tudo, mas algumas ideias. Primeira ideia é uma forte redução da alíquota da contribuição previdenciária sobre o primeiro salário mínimo de todos os trabalhadores. Então, na verdade, você tem um trabalhador que ganha um salário mínimo, você reduz muito a alíquota da contribuição do empregador e do empregado sobre esse primeiro salário mínimo. Em princípio, a nossa proposta é reduzir a do empregador de 20% para 6% e a do empregado de 7,5% para 3%. Então, a gente estaria aí baixando de 27,5% para 9%, ou seja, reduz muito o custo de formalização dos empregados de baixa renda e mantém acima do primeiro salário mínimo, mantém uma alíquota que aí garante o equilíbrio atuarial do sistema, que é uma alíquota aí próxima de 30%, 10% do empregado, 20% do empregador. Então, a ideia é, tipo, um trabalhador que ganha 2 salários mínimos, o primeiro salário mínimo dele seria tributado a uma alíquota bastante baixa, e o segundo a uma alíquota mais alta, mas com isso você cria um forte incentivo para que as empresas possam contratar trabalhadores de baixa renda, e você cria um desincentivo a um processo que nós estamos vendo hoje no Brasil, que é esse processo de substituição de trabalhadores por microempreendedores individuais, por exemplo. Situações, empresas eu já vi casos de empresa com 100 trabalhadores, dos quais quase todos são microempreendedores individuais. Nós estamos num processo de precarização da realização das relações de trabalho extremamente acelerado no Brasil. Isso tem consequências, porque quando você tem um empregado, você tem incentivo a investir na formação, na capacitação dele. Quando você rompe essa relação, esse incentivo é muito menor. Segundo, junto com isso, se propõe também uma redução, na verdade, a eliminação de contribuições não previdenciárias sobre o primeiro salário mínimo. Aqui estamos falando de sistema S, salário e educação. No caso do salário e educação, teria que arranjar outra fonte de financiamento, mas vamos desonerar, sim, facilitar muito a formalização dos trabalhadores de baixa renda. A segunda proposta, e isso é muito um viés econômico, na verdade, quem trabalha com tributação tem muita preocupação com o que a gente chama de neutralidade, que é a tributação não distorcer a forma de organização da produção. E isso é importante, porque toda vez que você distorce a forma de organização da produção, a não ser que isso seja uma coisa pensada e desejada, o que você acaba fazendo é que você reduz a produtividade. Você faz com que a economia se organize de forma que produzir menos. Então, a segunda ideia é, na verdade, adotar um regime só de contribuição previdenciária para todos os trabalhadores brasileiros. Então, é o mesmo regime que vai valer para a empresa do regime normal de tributação, para o simples, para o microempreendedor individual. É um modelo só de contribuição para a previdência, eliminando as distorções que resultam do sistema atual. E a última medida aí dentro desse conjunto de medidas de mudança na tributação da folha é, na verdade, tornar obrigatória o recolhimento de contribuição previdenciária, essa alíquota reduzida de 6% do contratante e 3% do contratado, em toda a contratação de autônomo ou microempreendedor individual, inclusive por pessoa física. Então, só para dar um exemplo, a ideia é diarista. Hoje, a empregada doméstica que trabalha 3 dias por semana ou mais tem que ser registrada. A diarista que trabalha 1, 2 dias por semana não é registrada. Obviamente, a gente tem um problema aí, uma desigualdade enorme. 2 pessoas que fazem a mesma coisa, uma está incluída no sistema de proteção social, a outra não está. Então, a ideia é falar o seguinte, olha, recolhe-se uma contribuição simplificada com um sistema ultra simplificado, tem que ter um aplicativo ultra simples, eu boto lá meu CPF, o CPF da diarista, digo quanto eu paguei e quanto eu vou ter que recolher de contribuição, deduzo 3% do salário dela, 6% eu recolho, é barato, muito mais barato do que o que existe hoje,
E com isso valeria para tudo, valeria na contratação de MEI, valeria na contratação. Então, só por exemplo, eu conheço casos de microempreendedores individuais que têm vários trabalhos que ganham, sei lá, se não sonegarem, ganham R$6.000 por mês, R$6.500 por mês. E aí ele contribui sob um salário mínimo. E aí essa pessoa, quando chegar na idade de aposentadoria, vai receber um salário mínimo. Com esse modelo, você contribuiria, cada um dos empregadores recolheria 9% da contribuição. Isso não significa, se ele tem R$6.000 de renda, não significa que ele vai ter um benefício de R$6.000. Eu calculo até um salário mínimo, 9% de um salário mínimo garante um salário mínimo, e o que for recolhido acima disso, eu trago pelo valor, pela alíquota de 30%, vejo quanto a mais ele teria de benefício. Tá certo? Então, uma pessoa com R$6.000 teria uma cobertura de R$3.000, mas é muito melhor do que os R$1.200 que ele vai ter hoje de cobertura, porque ele recolhe só sobre um salário mínimo. É aquela pessoa que está privilegiando o presente e descuidando completamente do futuro. E a gente tenta fazer isso com um custo bastante baixo. Isso vale, então, para MEI, vale para tudo. Vale para motorista de Uber. Obviamente, aí você tem que fazer um cálculo de quanto é custo de combustível, manutenção, depreciação do automóvel, mas você pega uma porcentagem do que a empresa de aplicativo paga para o motorista de Uber e sobre essa porcentagem se aplica esse recolhimento e você passa a dar proteção social para esses trabalhadores que hoje não têm proteção social. Então, a ideia é, de fato, criar um sistema que ajude a trazer uma parcela grande dos trabalhadores brasileiros que hoje está ou desprotegido, totalmente desprotegido, exceto, obviamente, em caso de quando ficar idoso, porque o sistema brasileiro já protege, ou, na verdade, está protegido por um valor muito menor do que a sua renda, e que isso vai ser um problema no futuro, vamos ter clareza. Nós não vamos conseguir cobrir a renda inteira, mas pelo menos a gente cobre uma parcela relevante da renda dessas pessoas. Essas mudanças certamente vão exigir mudanças nos benefícios previdenciários. Queria deixar claro, uma das consequências é que não dá mais para garantir que qualquer benefício previdenciário vai ser de, no mínimo, um salário mínimo. É um dispositivo que está na Constituição, isso teria que ser revisto. E a consequência desse dispositivo é que, no fundo, a gente acaba excluindo muita gente da cobertura previdenciária. Então, como é que eu vou garantir cobertura previdenciária de um salário mínimo de uma pessoa que ganha meio salário mínimo por mês? Por N motivos, porque trabalha um dia por semana só, porque é uma opção que ela tem, tá certo? Ela só trabalha um dia por semana, não ganha nem um salário mínimo, mas as pessoas trabalham. E se ela ficar doente, o que acontece? Hoje ela não tem proteção nenhuma. Por que ela não pode ter proteção no valor do que ela tem de renda hoje? Tá certo? Então isso precisa ser revisto. Vai exigir, no mínimo, para a cobertura dos benefícios que a gente chama de risco, né? Que é auxílio-doença, auxílio-maternidade, aposentadoria por invalidez, pelo menos em quem está em idade ativa. Então tem aí uma série de benefícios que precisaria ser revisto isso, e a gente vai ter que rever o modelo de aposentadoria. Aí tem várias opções. Tem uma opção que, na verdade, é uma proposta desenvolvida pelo professor Hélio aqui, que é a famosa renda básica do idoso, no fim vai garantir um salário mínimo para todo brasileiro, ou um valor que é o salário mínimo no começo, é corrigido pela inflação, para não ter um custo muito alto. É uma opção. Tem uma segunda opção que mantém todos os critérios de elegibilidade que tem hoje. Todo mundo que hoje pode receber benefício de pelo menos um salário mínimo vai continuar recebendo, mas as pessoas que não se habilitam, seja porque contribuíram sobre um valor menor do que um salário mínimo e hoje não teriam como receber benefício, seja porque contribuíram menos que 15 anos, um prazo que está aumentando para 20 anos, também teriam direito a receber alguma coisa proporcionalmente ao que contribuíram. Então tem várias alternativas aí de como ajustar o sistema de benefícios, mas seria preciso ajustar. Mas, de novo, a ideia aqui é trazer todos os brasileiros para dentro desse sistema de proteção social que hoje nós não temos. E, finalmente, tem um terceiro conjunto de mudanças que tem a ver com os mecanismos de proteção para as famílias de baixa renda. E aqui as ideias básicas, pelo menos as duas primeiras, não são minhas, são de um conjunto de pessoas, o Vinícius Botelho, o Fernando Veloso e outras pessoas
que escreveram aí uma proposta para o Centro de Debate de Políticas Públicas, e que eles propõem, na verdade, um programa com 2 benefícios. Um benefício que eles chamam de renda mínima, que é um pouco aí o que entraria no lugar do Auxílio Brasil, do Bolsa Família, que é um benefício decrescente com a renda familiar per capita, considerando todas as fontes de renda da família. Então, obviamente, como é que você vai calibrar isso é uma decisão. Sei lá, pode ter um benefício que se a renda familiar per capita é 0, sei lá, 150, 200 reais, e se a renda familiar per capita for maior do que, diríamos, 300 ou 400 reais por mês, passa a ser 0, então ele é linearmente decrescente em função da renda familiar per capita. Eu, pessoalmente, não gosto que tenha uma tributação muito alta implícita nesse modelo, porque se você pegar o Bolsa Família, tinha um pedaço do Bolsa Família que a taxa implícita de tributação era de 100%, cada real a mais de renda que você declarasse, você perdia R$1 de benefício. Eu acho que tem que ser uma coisa menor do que essa. No princípio, estava trabalhando com uma ideia de cada real que você declara de renda, você perde 50 centavos de benefício, não R$1. Mas, em compensação, você cria um incentivo para que trabalhadores informais declarem a sua renda. E que incentivo seria esse? Na verdade, teriam 2 incentivos. O primeiro é um modelo que está dentro dessa proposta aí do Vinícius Botelho e outras pessoas, que eles chamam de poupança seguro família, que é o quê? É uma conta individual que é financiada pelo governo com uma porcentagem da renda declarada do trabalhador. Então, e aí vale para trabalhador formal e informal, vale para os 2, para todo trabalhador de baixa renda. Então, basicamente, a ideia olha, 15% da renda declarada até você chegar nesse limite aí, da renda, você tem um limite de renda do trabalho familiar per capita, aí não considerando aposentadorias e outros, que seria igual ao limite a partir do qual esse benefício de renda mínima deixa de existir. Então, vamos dizer que é R$300. Então, significa que toda a renda declarada até um valor de renda do trabalho per capita na família de R$300, 15% disso o governo deposita todo mês numa conta em nome do trabalhador. E a partir daí, até o valor do salário mínimo, você tem você decresce isso linearmente, essa porcentagem vai caindo linearmente. Então, quem tem uma família que tem uma renda per capita maior que um salário mínimo, não teria direito a esse benefício. Com esse mecanismo, na verdade, você cria um incentivo, você tem dois efeitos. Isso ajuda a criar um incentivo para que as pessoas declarem a renda, seja automaticamente declaratório, tem que ser um sistema simplificado também, ou seja, na verdade, aceitem esse mecanismo em que o patrão da diarista, que ele declare a renda dela, ela resiste menos, porque ela tem um benefício com isso, adicional. E isso, na verdade, essa conta individual pode ser sacada, em princípio, 2 vezes por ano, ou em situações muito específicas, calamidade pública, etc. e tal, mas umas 2 vezes por ano. Vira uma espécie de seguro-desemprego das famílias pobres. Falei, para as pessoas que são formalizadas, é um benefício adicional. Para as pessoas que não têm cobertura de seguro-desemprego, vira uma espécie de seguro-desemprego do informal. Não dá para vincular o emprego, porque o informal você não sabe se ele está empregado ou não, mas ele tem épocas que cai a renda dele, ele teria uma cobertura ali que ajudaria ele a se manter. Então, muito na ideia de ampliar a cobertura dos programas sociais, não só da Previdência, mas inclusive dessa proteção em situações de queda de renda, para o conjunto dos trabalhadores do Brasil. E, por fim, a última ideia é que essa renda familiar declarada do informal, aí sim, daquele totalmente informal, que não é nem o caso da diarista, que o patrão já declarou e já recolheu, daquele totalmente informal, o valor que ele declarar até o valor de um salário mínimo por trabalhador, e obviamente numa família que esteja dentro desse limite aí de um salário mínimo per capita, o que ele declarar de renda ele estaria adquirindo o direito à cobertura previdenciária, no valor que ele declarar. A ideia, no final, é de
incluir todos os brasileiros. Falar o seguinte, olha, a rigor, todos os brasileiros, se quiserem declarar a sua renda, seja informal, primeiro, forçar a formalização de uma parte da renda através dessa obrigatoriedade de pagamento para autônomos e MEI, recolher uma contribuição de forma compulsória com uma alíquota bastante baixa. E segundo, com esse mecanismo de autodeclaração, que tem um custo, sim, para o trabalhador, porque ele perde os demais benefícios, tá certo? Ele reduz os demais benefícios a que ele teria direito, mas ele está adquirindo a cobertura previdenciária. Se esse trabalhador ficar doente, por exemplo, ele passa a ter uma cobertura de auxílio-doença no valor que ele declarou, e a rigor ele está adquirindo, inclusive, o direito de se aposentar por esse valor que ele declarou. Embora esse trabalhador, muito informal, muitas vezes recebe o benefício assistencial do BPC-Loas quando ficar idoso, mas de qualquer jeito ele tem uma garantia a mais de que vai ter alguma renda quando ele se aposentar. Então, é um conjunto de mudanças. Eu sei que é meio técnico aqui, é meio corrido aqui, talvez não tenha cumprido aqui o que o professor Paulo disse, de ser muito claro e não usar termos muito complicados, mas eu não usei o termo salário de contribuição, hein? Ainda evitei falar nisso, tentei evitar os termos muito técnicos, mas, no fundo, a ideia é essa. É financiável, eu queria dizer claramente que é financiável, tem custo, obviamente tem custo, mas eu não tenho como mostrar todas as contas aqui hoje, mas com remanejamento de recursos de políticas sociais que já existem hoje e também com mudanças na tributação, sobretudo da renda, e aí que nós estamos falando tributação de lucros distribuídos, tanto de grandes empresas quanto de regimes simplificados, sócio-regimes simplificados, que hoje são muito pouco tributados no Brasil, através de mudanças de tributação de aplicações financeiras, revisão de isenções e deduções no imposto de renda de pessoa física e no imposto de renda de pessoa jurídica, revisão dessa desoneração, aquele que a gente chama de desoneração da folha de salário, que é setorial hoje no Brasil, que a gente está propondo uma proposta que seja horizontal, que pegue todos os setores. Com isto, via realocação de despesa e mudanças, sobretudo na tributação da renda, a gente consegue sim financiar esse programa, tanto da desoneração da folha, do primeiro salário mínimo, quanto a mudança no desenho dos programas de proteção para as famílias de baixa renda. Então, e aqui chegando, por que a gente está... porque de onde vem essa ideia? A ideia é muito na linha da inclusão. Olha, queremos fazer com que todos os brasileiros sejam parte do mesmo projeto. É um projeto de inclusão social. A gente não vai chegar a ser uma Suécia do dia para a noite, tá certo? Se você vai lá na Suécia, as pessoas falam, não, eu gosto de pagar imposto porque eu tenho proteção do governo. Ainda não vamos chegar lá, mas é um começo para a gente caminhar para isso. Lógico que um começo respeitando o fato de que o Brasil é pobre, então vamos cuidar primeiro das pessoas mais pobres, mas, no fundo, a ideia é de incluir todos os brasileiros dentro de um sistema de proteção social, na medida do possível, respeitados o que o Brasil tem hoje, e respeitado, e contemplando, inclusive, essas novas relações de trabalho que tendem a se tornar cada vez mais importantes na vida, não só dos brasileiros, mas no mundo. Então, no fundo, estamos todos no mesmo barco, vamos todos contribuir para que esse país seja um país solidário e, obviamente, aumentando a progressividade na tributação, e é por isso que a tributação da renda é um item importante de financiamento desse projeto. Tá? Sem entrar muito em detalhes, porque não dá tempo, já quase estourei aqui meu tempo, pedindo desculpas aqui pelo excesso de tempo e agradecendo mais uma vez a oportunidade de participar desse debate. Bernardo, nós aqui devemos agradecer pela sua apresentação, muito instigante, muito interessante. Eu me atrevo a formular uma perguntinha e um comentário. Primeiro, deixa eu fazer o comentário. O que você está propondo, no fundo, é inverter toda a lógica do desenvolvimento, da política de desenvolvimento que o Brasil tem historicamente. Quer dizer, o Brasil sempre teve abundância de mão de obra e escassez de capital. E o Brasil sempre tributou excessivamente o fator abundante, que é o trabalho, e subsidiou
o fator escasso, que é o capital. O resultado disso são cada vez mais subsídios para o lado do capital, para o lado do investimento e uma tributação excessiva, quer via impostos, quer via INSS, do fator abundante. Isso afugentou o trabalhador da formalização, evidente. Quer dizer, o que você está propondo é inverter pelo menos um pedaço dessa nossa história tributária. É tão sensata essa proposta, né? Por que a gente tem que tributar esse primeiro salário mínimo da forma como ele é tributado? Assim, né? Se a gente conseguir diminuir essa tributação, nós vamos atrair as pessoas. E mais essas ideias suas de você incentivar. Eu gosto muito dessa ideia da conta vinculada virar um seguro-renda, um seguro-desemprego para quem não tem emprego, né? Para quem não tenha. Achei muito, muito interessante. E você tem razão, hoje nós temos uma quantidade enorme de boas cabeças pensando nessas coisas. E, quer dizer, a gente não é por falta de ideias, de sugestões, que a gente não sai dessa situação que a gente está. O que está faltando é alguma força que mobilize. A minha segunda pergunta, então. Eu gosto muito também da ideia de unificar o regime previdenciário e de tributação de todos os brasileiros. Você incluiria os funcionários públicos aí também? Tá, sim, idealmente sim. Talvez não num primeiro momento, a gente precisa discutir um pouco o que significa o governo federal subsidiar o primeiro salário mínimo da aposentadoria dos salários dos funcionários públicos. Já estamos caminhando para ter um regime só de contribuição para a Previdência de trabalhadores do setor privado e funcionários públicos. Temos um problema sério ainda de regimes especiais, de aposentadorias especiais, pouco justificáveis, queria deixar claro aqui. Algumas categorias de trabalhadores muito fortes no setor público, mas também no setor privado, que, na verdade, conseguem se aposentar em condições muito mais favorecidas que os outros brasileiros. Muitas vezes, quando estão em plena condição de trabalho. Isso me preocupa, tá certo? Acho que isso ainda precisaria avançar. Já estamos avançando para ter um regime só. O ideal seria, no futuro, chegar a aplicar o mesmo regime para todos os trabalhadores do setor público e do setor privado. A proposta de mudança na contribuição sobre folha e na tributação, nesse momento, é só para o regime geral de previdência, para o setor privado. Mas a ideia é, no segundo modelo, estender sim para pegar o setor privado e o setor público. No fundo, a ideia, no fundo, é exatamente essa, professor. É um regime só para todos os brasileiros. É um regime só para todos os brasileiros de contribuição sobre folha, é um regime só para todos os brasileiros de tributação. Tem que acabar com essa maluquice que a gente tem no Brasil, de que se eu sou um trabalhador formal, a minha renda do trabalho é hipertributada, não só pelo imposto de renda da pessoa física, que nem é tão alto no Brasil, mas também pelo fato de que tem contribuição sobre folha do empregador, que não gera nenhum benefício para mim, que no fundo é uma tributação da renda do trabalho. Então a ideia é, quanto mais a gente conseguir, acho que a gente não consegue de imediato ter um regime só para todos os brasileiros, mas quanto mais a gente conseguir aproximar o tratamento de todos os brasileiros, melhor, é o melhor para o país. É o mesmo princípio que está por trás da nossa proposta de reforma da tributação do consumo, essa que está no Congresso Nacional, uma regra só para todo o consumo. Para todo mundo. Para todo mundo, uma regra só para todo mundo. Isso é muito simples, ajuda enormemente a evitar complexidade, contencioso, elimina um monte de problema e elimina, inclusive, a hora que você adota uma regra só para todo mundo, você resolve não só problemas que a gente chama de alocativos, usando aqui uma palavra complicada, fugindo do que disse o professor Paulo Haddad, ou seja, a gente leva a economia a se organizar de forma ineficiente, isso acontece muito no Brasil, mas a gente resolve problemas distributivos. Porque sempre que você abre a possibilidade de ter um regime diferenciado de tributação, quem se beneficia é, sobretudo, a parcela mais rica da população. Sobretudo, a parcela mais rica da população. É ela que se beneficia e consegue encontrar uma forma de pagar menos imposto do que precisaria pagar. Então, no fundo, a ideia muito é um Brasil só para os brasileiros, uma regra só para todos os brasileiros, uma regra progressiva, claro, óbvio, tem que ser progressiva. Quem tem mais tem que pagar mais, quem tem menos paga menos.
e uma Mas regra, uma regra só. Uma regra só. Lógico que a gente não vai chegar de imediato numa regra só, mas o objetivo de longo prazo é esse. E é isso que faz você criar essa solidariedade interna no país, tá certo? Eu sou um social-democrata, tá? Queria deixar isso claro. Eu adoraria chegar no modelo da Suécia. Eu vou dizer que sim, professor Paulo Haddad, o meu conceito de Brasil dá certo, o Brasil vai dar certo quando os meus netos, que ainda não nasceram, acho pouco provável, mas os meus bisnetos forem para a escola pública. Aí, uma escola pública de qualidade. Aí o Brasil vai ter dado certo. Tá certo? É isso que a gente deve focar, é onde a gente deve chegar. É a ideia, de novo, de um Brasil só para todo mundo. Não está acontecendo. Eu falei, meus netos ainda não nasceram, não sei quando vão nascer, ninguém não tá nos planos ainda, mas meus filhos já são maiores de idade. Mas se pelo menos meus bisnetos chegarem aí para a escola pública, nós vamos ter feito o trabalho que a gente tem que fazer para o Brasil dar certo. Eu acho que o Bernard acrescentou uma ideia à força às suas 6 ideias, Paulo. Uma ideia fortíssima. Um regime de previdência e um regime tributário para todos os brasileiros. Quer dizer, como uma ideia mobilizadora para o longo prazo, eu acho fantástico. Isso é uma coisa que move, que solidariza, né? Que junta, eu acho que interessante. Eu queria consultar os meus companheiros do Primeira Via. Paulo talvez queira acrescentar alguma coisa, o Bernard também. Quando nós organizamos a ANPEC nasceu da seguinte maneira. A Fundação Ford, através do professor Werner Bayer, fez uma reunião em Atibaia e foram os maiores economistas do Brasil naquela época. Maria da Conceição Tavares, o Celso Furtado não estava aí, mas foi Roberto Campos, Maria Henrique Simons, Galveias, a turma toda. Fizeram um projeto de modernização, vamos usar essa palavra, do ensino da pesquisa e economia brasileira. Esse projeto teve o apoio financeiro da Fundação Ford, principalmente para a Bolsa no exterior. A CAPES, na época, não destacava muito as ciências sociais, e teve também o apoio do Funtech, que a Maria da Conceição costurou dentro do BNDES. Bom, esse projeto incluía a criação de novos centros de pós-graduação, de ensino e pesquisa. Então, foi criado Belém, Fortaleza, Recife, Bahia, onde já foi fortalecido, Paraná, etc. Uma associação para fazer o encontro anual, o ANPEC. O primeiro foi em 72, em São Paulo. Foi criado também um treinamento no exterior. Aqui que está um ponto-chave. Quando, na época de treinar, nós fizemos o seguinte propósito. Vamos distribuir, de acordo com a vontade do candidato, as pessoas para as várias correntes de pensamento. Vamos pôr o pessoal em Chicago, Stanford, Berkeley, Cambridge, as duas Cambridges. Vamos distribuir. E vamos deixar que isso crie um caldo de controvérsia e debates para que as pessoas não venham para o Brasil falam assim, eu sou neoclássico, sou pós-keynesiano e tal. Não, vamos deixar esse pensamento. E o encontro fazia muito isso. O encontro tinha debates assim, de alto nível. Então, não tem... Por exemplo, eu me lembro que o Luciano Coutinho falou assim, eu quero ir para Cornell, porque lá tem um grupo de economia neomarxista. O Paulo Guedes, eu quero ir para Chicago, quero aprender teoria monetária. Sabe? Agora, o grande problema que a gente advertia muito
e que está no livro do Alessandro Roncalha, que diz o seguinte: tem pessoas que fazem o seguinte: eu vou para Chicago, aprendo a economia neoclássica e vou acompanhando a atualização. Quer dizer, ele não se propõe a uma controvérsia. Isso pode acontecer em qualquer escola. Então, quando isso rebate na vida pública, você chega lá e tal, chega com a receituário, se acontecer isso, e perde a visão de conjunto e a complexidade da economia. Eu não admito que uma pessoa possa ser favorável a integrar fazenda e planejamento. Isso é uma coisa, são coisas assim. Fazenda é política econômica, é inflação, é déficit, é reforma tributária. Agora, aqui tem um planejamento que olha os problemas de pobreza, desigualdade, atraso tecnológico, etc. E uma coisa tem que engatar a outra. É uma arte muito delicada, muito delicada. Você articular o orçamento com o plano. Orçamento e plano. O orçamento de base zero faz isso. Quais são os problemas atuais do Brasil? Meio ambiente, desenvolvimento científico e tecnológico, pobreza, desequilíbrio regional de desenvolvimento. Aí, a hora que você junta isso e olha qual a participação desses temas na estrutura orçamentária anual e plurianual. O orçamento é feito num ambiente de fisiologismo e de corrupção administrativa. Então, nesse caso, aí tem uma grande reforma institucional, que é a reforma do Estado, que articula o Pacto Federativo com a reforma tributária, a questão da pobreza, da desigualdade com a Previdência, etc., como fez o Bernardo. Bom, então a coisa que para mim se coloca da seguinte maneira: nós temos que ter um ambiente de tensão dentro do governo, porque o negócio da ideia, segura o pessoal, abafa o planejamento, que eles estão ampliando o gasto público. Não é isso, não. Eu já tive modelos aqui de articulação de fazenda e planejamento. A gente tinha um conselho de política fazendária e um conselho de política de orçamento. O voto de Minerva do Conselho de Política Fazendária do secretário da Fazenda e o voto de Minerva era do secretário do Planejamento. E a gente então alocava, discutia, aprovava, cortava, contingenciava, etc., mas tudo articulado. Bom, eu tenho uma crônica que é a seguinte: o garçom que falava economês, para mostrar para a população como é que, quando você vai para o governo com ideias feitas, a linguística te trai. Porque o Henri Bartholin, um filósofo francês, chama isso de mecânica de quantidade global. Você pega uma variável, inflação, outra variável, déficit fiscal, juros, salários e carga tributária. Bom, você pega essas variáveis e faz o jogo. Se a guerra da Ucrânia fazer a escassez de alimento, o alimento subir, vai a inflação, o que você faz com a taxa de juros? Você faz uma mecânica. E essa mecânica está consolidada a tal ponto que eu contei a seguinte história. O Ministério da Fazenda fez um concurso para garçom. Veio do Ceará um cara muito esperto, um garçom experiente, para Brasília, entrou no concurso
e serviu ao gabinete do ministro da Fazenda. E ele ficava lá no final do dia, vi na reunião, de um lado a Fazenda, do outro lado o planejamento, discutindo. E ele, sem perceber, viu que com 200 palavras ele esgotava o conteúdo das políticas, com 200 palavras. No sábado de manhã, ele era padrinho de casamento do colega lá do Ministério, ele fala com a mulher dele, já estou com meu terno, gravata, mas vou passar lá no gabinete, porque vai chegar uma missão do FMI. Na hora que ele estava arrumando o gabinete e tal, entrou a missão do FMI mais cedo. Ele falou, senhores, vamos sentar e tal, e assim, vamos esperar um pouco, daqui a pouco vem a equipe econômica, nós vamos esclarecer todos os problemas que eles quiserem, mas não se preocupem, houve uma quebra de safra, o preço do alimento subiu, houve uma reunião do Copom, que aumentou a taxa de juros, e houve uma isenção de imposto para a importação de alimentos. Houve uma diminuição do imposto, nós compensamos com a outro imposto. Quase usou bem a palavra. Aí, na hora que ele terminou, ele saiu e estava na missão, pego assim de última hora, um economista finlandês, que substituiu um brasileiro, que adoeceu na última hora, que não entendia nada, só falava português, que era casado, mas não entendia nada de Brasil. Ele olhou assim e falou assim, esse ministro é porreta, viu? Isso quer dizer o seguinte, nós estamos simplificando as políticas diante de uma realidade complexa. Essa visão não pode prevalecer. Você tem que entrar, não você que escolhe os problemas que você... Essa ideia, por exemplo, do modelo de austeridade fiscal. Se eu gastar menos, como propõe lá a Lesina, se eu gastar menos, equilibrar o fiscal, o orçamento, eu crio um ambiente macroeconômico que vai induzir os empresários, etc., a confiar. Ou seja, bobagem, porque você tem, na economia você tem muitas incertezas. O governo mesmo criou uma incerteza. Na hora que ele começou a adotar a política ambiental, criou uma incerteza no investidor externo. Você tem incerteza do próprio modelo de política, etc. Então, você tem que chegar e fazer o seguinte, quais são os problemas do país? Eu não posso falar que o crescimento vem por acréscimo. Não vem. Quais são os problemas? São esses. Quais são os instrumentos? Qual é as preferências dos diferentes grupos que compõem o Congresso? Aí você monta... Por isso que o longo prazo te dá elasticidade para resolver os problemas. Você, por exemplo, o ministro Paulo Guedes se surpreende com o número de pobres que o país tem e que, de repente, faz uma média, quem inventou o Bolsa Família é genial, umas coisas assim que não tem sentido. Um deputado inglês fez uma crítica ao ministro da Economia lá da Inglaterra, ele está igual Cristóvão Colombo. Quando saiu, não sabia para onde ia. Quando chegou, não sabia onde é que estava, e o tempo todo pagado pelo contribuinte espanhol. Muito bem. Temos que virar mesmo. Nosso tempo está esgotado, mas nós temos aqui duas perguntas da mesma pessoa. Eu queria só fazer uma observação. Pois não. Desculpa. Primeiro, eu quero dar os parabéns para vocês três. Foi um dia assim para ficar na história, aprendemos muito e tudo isso. Mas eu quero entrar com uma questão de realismo sociológico, quase. Nós precisamos de reforma do Estado, como vocês estão dizendo. No entanto, nesses últimos anos, nós tivemos uma desconstrução de várias instituições.
E significa, o API falou, olha, nós temos muitas ideias, eu acho que, de fato, temos uma série de ideias que são brilhantes, nós temos que estabelecer prioridades, eu acho que o nosso grupo de primeira via tenta fazer isso, que é o estabelecimento de prioridades. No entanto, todas essas ideias dependem de mudança legislativa. E mudar a legislação no Brasil depende de apoio da classe política, sobretudo, não adianta só o executivo querer, nós temos que ter mudanças no parlamento, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado. E aí nós entramos num embrulho que é difícil de ser desatado, é um nó difícil de ser desatado. Então, nós teríamos que pensar também em algumas políticas que não necessitassem de tantas mudanças legislativas, porque mudança legislativa nesse país é um osso muito difícil de ser roído. Então, é por aí que eu gostaria de ouvir um pouco os dois. Obrigada. Bom, eu, conhecendo essa realidade... Eu só vou pedir um minuto. Alguém pode me informar qual é o prazo que a gente tem para encerrar? Se existe. Cláudia talvez possa nos dizer. Só a Cláudia pode dizer. Cláudia... Era às 18h30, professor. Hélio. Tá. Então, podemos deixar para outra oportunidade, né? Eu estou vendo... Alguém colocou aqui 10 minutos. Posso 10 minutos? Bom, okay. Eu ultimamente, por experiência própria, quando eu vou fazer um projeto de desenvolvimento, por exemplo, desenvolvimento do queijo coalho no sertão, o cluster de queijo coalho no sertão de Alagoas, um projeto concreto. Aí você chega lá, vê vários problemas. Problema ambiental, problema econômico, problema de mão de obra, problema de observatório de mercado, etc. Aí você faz um plano de negócio, estou dando como exemplo, e negocia o serviço com as instituições. Negocia com a Embrapa, negocia com o BNB, negocia com a Secretaria do Meio Ambiente, negocia. E chama Planejamento para Negociação, que surgiu quando houve uma reunião em 1965, lá em Araxá, do escritório CEPAL-BNDES, e o Sérgio Boisier falou assim, olha, o governo federal, o governo militar, está tirando todos os instrumentos dos estados. Por exemplo, você quer mexer no ICMS para atrair uma indústria, tem que ter aprovação do CONFAS. Você quer mexer na tarifa de energia para atrair uma indústria de alumínio, depende do DENAI. Então, o governador não tem estado, só aqueles que têm superávit fiscal. Bom, então os estados começaram a fazer projetos para negociação. Então, para mim, hoje, planejamento é um processo de negociação ao nível subnacional ou de programas específicos. Então, hoje, eu trabalho assim. Se a gente puder fazer um projeto como esse, do agronegócio, com o mínimo de contato com o Estado, com o mínimo. Qual seria o mínimo? Negociação com a China de um projeto para construir a estrada de Rio Branco ao Porto Ilha. Por que ela tem interesse? Mesmo exemplo de Carajás, quando um Estado rico precisa de alguma coisa que você produz, ele te financia o ponto de estrangulamento para desenvolver aquela coisa. Carajás foi assim. Bom, então, eu preciso do Itamaraty e do Ministério da Economia para negociar. Eu preciso de manutenção da equivalência da taxa de juros, que já está aí. Aí vai. Então, Teca, posso chamá-la de Teca? Pode, né? É possível. Agora,
gostaria de falar de uma coisa que eu tenho escrito, que é o tipping point. Tipping point, eu dou vários exemplos. Primeiro, você não sabe o que está acontecendo, não entende bem o processo, e alguma coisa inesperada acontece. Eu dou o seguinte exemplo: um grupo de turistas desce em Confins, pega o ônibus, vai para Inhotim. No meio do caminho, 11 horas da manhã, para aí, quero tirar aquela foto da barragem, está muito bonita. Todo mundo tira, vai embora, ao meio-dia, a barragem rompe. Ou o turista está vendo uma iceberg, rompe. Ou aquele caso clássico do Tempos Modernos, do Chaplin. Os trabalhadores estão insatisfeitos com aquele trabalho de apertar coisa. Está no horário do almoço, todo mundo tem refeitório, todo mundo na rua, passa um caminhão de dinamite com a bandeira vermelha, cai a bandeira, o Chaplin faz assim, tipping point, aí começa uma coisa inesperada. Corrida bancária, etc. Nós tivemos alguns exemplos recentemente. No começo do governo Collor, quando ele falou assim, o Weintraub, vou cortar as verbas de educação, etc., 100 mil jovens na Avenida Paulista, no fim de semana. Então, é possível que a gente tenha também não esteja entendendo bem o que está evoluindo nesses processos de insatisfação. Nós temos uma sobrecarga de insatisfação na população, perda de renda real, perda de emprego, perda da qualidade de serviço público, indiferença com os direitos sociais. Você vai somando isso, o que é que vem por aí? Então, eu trabalho muito na ideia de semear ideias para mobilização política. Bom, eu vou rapidamente responder a professora Teca. Eu acho até que a parte da agenda que eu propus é muito mais legislativa que a do professor Paulo, que tem uma parte operacional grande. Mas eu vou na linha do que o professor Paulo falou antes. Tem que apresentar as propostas no atacado, e tem que apresentar as bondades e as maldades todas juntas e dizerem o seguinte: olha, se não tiver a maldade, não tem a bondade, porque não tem como financiar a bondade. Então, acho que tem que ir tudo junto, e às vezes as coisas se compensam. Então, só para dar um exemplo, na reforma da tributação do consumo, o setor de serviços resiste, principalmente quem presta serviço para consumidor final, porque a ideia de alíquota uniforme aumenta o custo para prestação de serviço para consumidor. Mas se junto vem a proposta de desonerar a folha de forma inteligente, um compensa o outro e você vai, entendeu? É um pouco na linha do que o professor Paulo disse antes. Eu gosto da ideia de apresentar os projetos no atacado. Tá? Acho uma boa ideia. E gosto muito da ideia que não é minha, do professor Calizari Sundfeld, de desconstitucionalizar as políticas públicas. Nós enfiamos tudo na Constituição no Brasil. Isso é um absurdo. Temos que enxugar a Constituição, tem que ser só as diretrizes básicas e de detalhamento de tudo, a política pública tem que estar fora. Hoje a gente tem norma de gestão de serviço público na Constituição. Honestamente, não faz sentido. Tem meia página de Constituição sobre tributação de combustíveis. Meia página. Tá certo? Quer dizer, país do mundo tem isso. Isso não existe. Bernardo, a experiência é o seguinte: se você faz uma reforma, vai no Congresso, negocia, depois vai para negociar outra, há uma interdependência que é desconhecida. Segundo, você joga o governo no braço do grupo fisiológico do Congresso. Bom, você quer negociar? Então tá bom. Eu quero isso, eu quero ministério, eu quero isso, eu quero aquilo. E o que o pessoal da Escola de Governo de Harvard chama reforma por varejo, reforma por atacado. Na reforma do Estado, tem que ser junto, porque a interdependência de interesses permite fazer o que se acabou de falar. Eu aumento aqui, eu dou uma cenoura ali, uma cacetada aqui. Eu quero, só para finalizar, mencionar duas perguntas que estão desde o começo, da doutora Christian Leal.
não são bem perguntas, são mais lembranças, né? Ela lembra que seria o caso de incluir na questão inclusive nas políticas sociais, a questão ambiental, as políticas ambientais, por exemplo, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o tratamento dos resíduos. Isso também é uma força de crescimento, quer dizer, transformar um problema numa oportunidade. E ela também lembra que, na reforma da Previdência, se fez um mundo de novas regras, nós remendamos, mas a gente não tratou da informalidade, ela ficou intocada e continuou. É só uma referência. Eu quero agradecer demais os nossos 2 expositores que nos brindaram com seu conhecimento, sua experiência, suas ideias, e eu acho que eles deram um pontapé inicial para o debate público que o Primeira Via está inaugurando hoje. Muito, muito obrigado. Muito obrigado ao Núcleo de Políticas Públicas da USP, muito obrigado ao IEA por ter hospedado esse debate, e a gente espera ver todos no próximo debate, que é quando, Teca ou Pedro? Na próxima terça-feira. Terça-feira que vem, de novo. Tema? Qual o tema? Pobreza e as sequelas da pandemia, pobreza e inclusão, com o Pedro Neri. Isso. E quer dizer, a ideia... Jorge Broid. A ideia é que a pandemia é mais ou menos parecida com um final de guerra. Nós estamos saindo de uma guerra e precisamos reconstruir o país. E a gente vai iniciar essa discussão na semana que vem. Espero que todos estejam sintonizados conosco. Muito obrigado, boa tarde, boa noite a todos. Até a próxima vez. Muito obrigado pelo convite. Boa noite, um abraço a todos. Tchau, tchau.